Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto hoje é a respeito de ângulo entre retas. A gente vai puxar também um gancho da aula passada, porque no último vídeo falamos de retas perpendiculares. Um caso, na verdade, é um ângulo formado entre retas, se você for analisar. Mas hoje a gente vai mudar um pouco a ideia, quer ver? Aliás, vou mudar pouco a ideia, porque eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar o eixo horizontal, que é o eixo X, eixo horizontal, que é o eixo X, vamos chamar aqui. Tem uma reta para cá, olha isso, tem uma reta para cá e tem uma outra reta posicionada para cá. Nós temos que tomar cuidado com isso pelo seguinte. Eu vou colocar aqui uma reta que eu vou chamar de V1, certo? Essa minha reta V1, ela vai formar um ângulo θ1 com o eixo X. Vou colocar aqui, ó, ângulo θ1. Aqui eu vou ter uma outra reta, uma reta que eu vou chamar de V2. Essa minha reta V2, só lembrando você, insistindo que é um assunto importante, o ângulo determinado por uma reta é sempre medido no sentido anti-horário. Então o que nós temos ali, ó? V2 vai formar esse ângulo aqui, ó. V2 forma esse ângulo que a gente chama ele de θ2. O detalhe é, existem dois ângulos formados entre elas, dois ângulos, tá? Assim, normalmente nós pedimos o menor, mas ele pode pedir o maior? Claro, sem nenhum problema, depende de quem está fazendo a questão. Eu quero colocar para você da seguinte forma. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu estou marcando em verde aqui, eu vou chamar ele de alfa. O alfa vai ser um dos ângulos formados entre elas. Mas perceba uma coisa, esse alfa tem a mesma medida que esse aqui, ó. Que esse ângulo interno do triângulo tem a mesma medida. Por quê? São ângulos chamados de OPV, opostos pelo vértice. E aí, não contente com isso, existe esse ângulo que eu vou marcar em laranjadinho, que é um ângulo suplementar ao alfa, ou seja, somados dão 180, que eu vou chamar de beta. O que eu preciso que você enxergue. Alfa pode ser o menor, se alfa for o menor, o beta vai ser o maior. Se beta for o maior, a alfa vai ser menor. Se alfa e beta são iguais, elas são perpendiculares entre si. Tudo bem? Vamos lá? Analisa o seguinte. Usando a mesma relação do ângulo externo, todo ângulo externo, no caso ali o θ2, ele é a soma dos internos não adjacentes a ele. θ1 mais alfa. O que eu vou fazer agora? Passo o θ1 para cá. θ2 menos o θ1, ele vai ser igual ao meu ângulo alfa. Tudo bem? Passei o θ1, ele ficou negativo. Aplico a tangente dos dois lados, olha o que eu encontro. Tangente de θ2 menos θ1 vai ser igual, cuidado agora, tá? Vai ser igual a tangente do meu alfa. Lembra na demonstração passada que eu falei para você assim, aqui eu tinha uma tangente de 90, dela não existia. Agora a gente vai usar um recurso parecidinho. O que eu tenho para cá? Essa tangente, θ2 menos θ1, vai ser o seguinte, tangente do primeiro menos tangente do segundo, sobre 1 mais tangente do primeiro vezes a tangente do segundo é igual a tangente do meu ângulo alfa. Espera aí que a gente precisa arrumar algumas coisas e colocar algumas considerações. Olha só, quando eu digo tangente de θ1, vou colocar na mesma cor ali, ó. Quando eu digo para você isso aqui, ó, tangente de θ1, eu estou me referindo ao coeficiente angular da reta 1. Tudo bem? Quando eu digo para você tangente de θ2, eu estou me referindo ao coeficiente angular da reta 2. Tá certo? E aí nós vamos arrumar aquela criança ali, ó. A tangente do ângulo alfa, ela vai ser igual. Tome cuidado agora, tá? Tome cuidado. Isso vai ser sobre. Vamos substituir. Tangente de θ2 é o coeficiente angular da reta 2. Menos tangente de θ. Olha, eu coloquei dois θ2 aqui, ó. Não é θ2. Ali é θ1. Vocês nem me avisaram. Puxa vida. Ó, tangente de θ1
é o coeficiente angular da reta 1. Daí, 1 mais M2 vezes M1. Aqui tem um detalhe, eu disse para você assim, ó, na maioria dos casos, muitos examinadores pedem o menor ângulo formado. Então o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Como na relação da tangente de ângulos suplementares, pensando em relação a meia volta na circunferência. Se eu tenho lá a tangente de 45, por exemplo, é 1, a de 135 é menos 1. A diferença é apenas o sinal. Então, para compensar aquilo ali, eu vou colocar isso aqui, ó, em módulo. Eu vou jogar isso aqui em módulo. Módulo. Certo? Então, o que você faz? Diferença dos coeficientes angulares em cima, 1 mais o produto dos coeficientes angulares. Você quer ver uma coisa? Vou imaginar assim, ó. Eu tenho uma reta 1 dada por essa equação. Y igual 3x mais 7. E eu tenho uma reta 2, y igual menos 2x mais 1. Como que eu faço para determinar, o ângulo de inclinação? Qual é o ângulo de inclinação? Perdão. Das duas retas ali, ó. Qual é o ângulo de inclinação entre elas? O menor ou o maior? Eu quero os dois. Eu quero os dois. Ô, mas você falou que ele ia pedir o menor ou o maior. Legal, a gente faz os dois. Apaga, apaga, apaga. Ó, quer ver? Vamos fazer o seguinte? Vamos analisar em primeiro lugar. Quanto vale o coeficiente angular da primeira reta? O da primeira reta ele vale 3. Quanto vale o coeficiente angular da segunda reta? O da segunda reta vale menos 2. Tangente, olha isso, tangente do ângulo de inclinação entre elas vai ser igual. Tangente do ângulo de inclinação vai ser igual. Quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó. M2 menos M1. Professor, faz diferença? Aí que tá. Não, só que a gente tem que tomar um cuidado na hora disso aí. Tá? Deixa eu só colocar o meu módulozinho para lembrar disso. Módulozinho. Olha isso aqui. Gente, olha isso. Eu vou começar aqui, ó. M2 menos M1 sobre 1 mais M2, cuidado, M2 vezes M1. Tudo bem? Tangente de um alfa qualquer vai ser igual. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 com mais 1 dá menos 5. Suci. O que nós temos ali, ó? Que a tangente do ângulo de inclinação vai ser igual. Menos 5 por menos 5 dá 1. Módulo de 1 é 1. Hora de você pensar um pouquinho, buscar um pouquinho a trigonometria básica, lá a trigonometria no triângulo retângulo. Tangente de qual ângulo que vale 1? 45. Então, se um dos ângulos de inclinação da reta é de 45 graus, olha o que acontece. Eu sempre falo, geometria analítica, se você puder desenhar, faça, porque abre a cabeça. Aqui, ó, eu tenho isso e tenho isso aqui, ó. Eu não sei se a posição das retas é assim, tá? Mas também não vem ao caso isso, não. Eu sei que um ângulo de inclinação entre elas, um ângulo de inclinação é de 45. Quem é o suplementar de 45? O que falta para 180 estando em 45? O suplementar dele, deixa eu pintar bonitinho, vai ser o 135. Eu posso argumentar para você assim, o ângulo de inclinação entre as retas R1 e R2, o menor é 45, o maior é 135, tá certo? Um dos ângulos de inclinação entre as retas é 135, tá certo? O menor ângulo é 40, tá certo também, numa boa, sem problema. Lembre, você vai chegar num valor, mas sempre o suplemento desse ângulo te fornece o outro ângulo ali, tá bom? Eu quero passar uma ideia para você parecida com essa, que é a seguinte, ó. Eu vou apagar aqui. Trabalhar basicamente a mesma ideia, só que agora a gente vai fazer assim. Ó. Imagina o seguinte. Vamos colocar um contexto aqui. Ó,
eu tenho uma reta para cá, tenho uma reta para cá, certo? Essa primeira reta eu vou chamar de R, dada por essa equação. Y igual raiz de 3x mais 2. Essa reta S, não faço a menor ideia quem seja. E eu digo isso aqui para você, ó. E eu quero que você me ajude a achar qual é o angular da reta S. Pepino? Mais ou menos. Legal? Não, muito não. Vai dar trabalho? Vai. Só vamos pensar um pouquinho. Eu estou te fornecendo um ângulo, né, de inclinação de 60 graus. Vamos pensar um pouco? Eu sei que a tangente do ângulo de inclinação entre elas vai ser igual ao angular da primeira menos o angular da segunda, sobre 1 mais angular da primeira vezes o angular da segunda. Eu apenas substituo. O que eu preciso lembrar? Tabelinha trigonométrica. Quanto vale a raiz quadrada de... Raiz quadrada é boa. Quanto vale a tangente de 60? Tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, bababá, tangente de 60 vale raiz de 3. Mas aqui você não pode esquecer uma coisa, isso vai ser igual. Aquela relação vai estar em módulo, mas eu não vou usar a definição modular ainda, eu compenso ela lá no final. O que eu tenho aqui, ó? Raiz de 3 menos m sobre 1 mais m raiz de 3. Pega esse m, 1 mais m raiz de 3, tudo isso aqui, ó, passa isso multiplicando, certo? Gente, raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes m raiz de 3 dá 3m. Vai ser igual. Tudo bem até aí? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, raiz de 9 é 3. Igual a raiz de 3 menos m. Oh, meu Deus do céu! Ó, aqui, ó. Manda isso embora. Passa m para cá, você vai ter que 4 vezes m vai ser igual a 0. Teu m vai ser igual a 0. Professor, coeficiente angular 0 pode? Sim, meu filho, claro que você pode ter o coeficiente angular 0. Tá? Você vai ter uma reta paralela, por exemplo assim, ó, vai ter uma reta, digamos isso aqui, ó, paralelinha ao eixo x. Vou fazer um esboço aqui para você ver, ó. Quer ver? Essa minha reta aqui, raiz de 3 mais 2, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ó, escorregou um pouquinho. E a outra reta, acho que eu vou ampliar um pouco para cá, senão não vai dar boa. Olha só, eixo y, eixo x. Essa minha reta é essa reta aqui, ó, raiz de 3x, que vai ter um ângulo de inclinação de 60. Talvez seja um pouquinho mais para cima, tá? E a outra reta vai ser isso aqui, ó, para cá. Repara, se esse ângulo aqui é de 60, esse ângulo aqui é de quanto? 60 também. E essa reta vai ser uma reta y igual a um K qualquer. Esse K é o ponto onde ela vai cortar o eixo Y, certo? O ângulo de inclinação delas é de 60, por isso que o teu M deu 0, sem problema, tá? Ângulo dela em relação ao eixo X, ou 0 ou 180. Tangente de 0 é 0, de 180 é 0 também. Belezura? Minhas crianças, ficamos por aqui. Ângulo entre retas, mais uma aulinha para conta. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!